E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto com o Bitcoin, mostrando uma certa volatilidade em dia de abertura dos mercados americanos após um final de semana prolongado. Então hoje eu vou estar falando mais detalhes sobre esse caso de abertura dos mercados e o que a gente pode estar aguardando para a semana cripto, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, como vocês conseguem ver, o Bitcoin agora ele está nos 27.800 dólares, porém, ao longo das últimas 24 horas, ele variou bastante. Ele foi para os 27.500, foi para cima dos 28, isso por conta de uma certa indecisão do mercado com relação ao que foi discutido no vídeo de ontem do teto de gastos lá dos Estados Unidos. Não vou entrar em tantos detalhes aqui. Se você tiver mais interesse sobre esse caso, quiser saber sobre o porquê e o impacto dessa política americana, dá uma olhada no vídeo que eu postei ontem, logo depois desse. Eu vou ver se eu consigo deixar ele fixado aqui nos cards. Eu preciso lembrar disso depois que eu posto o vídeo aqui no YouTube, mas vai dar tudo certo. Bom, pessoal, a gente está vendo que agora que o mercado internacional abriu, ele abriu tem mais ou menos uma hora, tá surgindo mais players, tanto do lado comprador quanto do lado vendedor. Temos os 28.500 como nossa maior resistência, mas comparado com ontem, a gente vê que tem mais pessoas atuando vendidas. Os compradores agora eles estão mais atuantes até os 27.500 dólares, inclusive se a gente puxar aqui nesse range, é justamente o range onde tem mais comprador. Passando dele, olha como é que a força vendedora vem aumentando de forma gradual, certo? Mostrando a importância aqui, né, como que está em peso a força vendedora nos 28.500. A gente abriu agora há pouco, às 10h30 da manhã, o mercado, a bolsa, o S&P 500, abrimos com um gap de alta que já está sendo fechado, certo? Então, essa correção aqui é basicamente, ao meu ver, o que fez com que a gente visse uma certa volatilidade ao longo das últimas 24 horas, né? Como vocês vão ver daqui a pouco no sentimento, que o preço subiu, caiu, chegou lá nos 28, depois abaixou para os 27.700. É justamente isso que vem acontecendo. A gente tem um ponto muito nítido de resistência, tá? Região dos 28.500 dólares é a nossa resistência mais forte. E galera, eu sigo dentro do pensamento. A gente deu uma puxada boa aqui no gráfico diário, tá? E eu acredito que a gente possa até vir a testar a região aqui dos 29.000 dólares. Por quê? Porque a gente tinha um fundo duplo e esse fundo duplo foi confirmado, né? Ele acionou o setup a partir do momento que a gente rompeu os 27.600 dólares. Então, se a gente projetar alvos aqui para esse fundo duplo, a gente vai ver o Bitcoin lá próximo aos 29.500, que é um alvo que eu acho, de certa forma, considerável. Tem um pessoal aí que também está falando sobre essa possível cunha descendente e eu acredito sim que pode ser algo a se considerar. Porém, toma cuidado, né? Como eu falei, a gente tem um ombro, cabeça e ombro aqui com alvos na região lá embaixo dos 24.000 dólares. A gente teve uma subida sem um volume muito considerável, né? Olha só, essa candle aqui que rompeu o fundo duplo não teve um volume muito grande e a gente está face a uma resistência enorme que é a região dos 30.000 dólares, tá? A região aqui dos 30k, essa regiãozinha aqui foi uma região testada várias vezes, tanto em pontos de suporte quanto em pontos de resistência. Então, por conta disso, eu tenho um certo receio, até mesmo porque a gente está numa semana conturbada, vindo aí por divulgação de dados macroeconômicos também conturbados, né, que é a questão aí do índice de inflação que saiu na semana passada, o PIB mostrando que a economia ainda está bastante aquecida, sem falar de toda a questão do teto da dívida que vai ser discutido ao longo dessa semana. Isso pode trazer volatilidade, isso pode fazer com que, sim, temos mais players no mercado, mas ainda são poucos, né? Olha só como é que já sumiu um tanto de player que estava aqui entre os 28 e os 28.300, assim como próximo aqui aos 27.700.
Diminuição de liquidez nas corretoras torna mais propício cenários de volatilidade. Então toma cuidado, eu particularmente vou ficar de olho aqui para saber como que vai ser essa política do teto de gasto, que eu acho que esse é o principal direcionamento. E o nosso sentimento, cara, ele tá variando, mas eu acho que as sardinhas elas estão mais tendenciosas a estarem operando comprada, tá? A gente viu uma alta, quando o preço sobe, as sardinhas elas querem shortar, mas é só ter uma quedinha que as sardinhas elas já recuperam e entram em long, não é? O cenário que a gente viu há uns meses atrás, que o preço ele estava subindo e aí quando ele caía, as sardinhas elas não queriam comprar, elas queriam shortar, acreditando que a queda iria continuar, e aí o preço ele chegou lá próximo aos 30 mil dólares. Não, agora as sardinhas elas veem uma queda e aí já querem comprar acreditando que o preço vai para a lua. E isso me deixa um pouco preocupado, tá? Atualmente a gente tem um long short ratio de 1,37, ou seja, mais compradores que vendedores. E eu acredito que é muito nítido a gente ver esse ponto de resistência aqui e conciliá-lo com como que vai estar o sentimento se a gente retestar. Então, se a gente retestar esse ponto e o long short ratio desse ponto no reteste tiver mais alto do que esse, olha só, eu acho que seria uma espécie de divergência no sentimento, porque aqui significa que tinha mais gente shortando do que aqui, ou seja, a força compradora está mais atuante, tem mais pessoas compradas, então tem menos chance da gente ver um volume de rompimento e também menos interesse no mercado aí e está trazendo liquidez para estar fazendo esse rompimento confirmado. Então acho que é algo que a gente deve ficar de olho aí no sentimento nos próximos dias. Considerações finais, o que eu estou de olho. A gente tinha o ombro, cabeça, ombro, a gente tinha a bandeira de baixa e agora para mim a gente tem essa cunha aqui, tá? A gente fez aqui um terceiro toque reforçando essa linha de tendência e ainda não vimos um volume muito expressivo, um volume muito chamativo para a gente estar vendo uma continuação dessa alta. Temos menos players nas corretoras, sim, e temos uma semana muito indecisa pela frente. Então, ao meu ver, o Bitcoin ele ainda está numa região de certa forma delicada, de estar buscando muita exposição, muitas operações. Eu comprei um pouquinho aqui, tenho ordens ainda aqui embaixo, certo? Porque essa semana pode facilmente invalidar figuras, assim como também pode cancelar cenários aí de figuras antigas que tem alvo para bater, fazendo aí um reteste lá nos 31 mil dólares. O que a gente precisa nesse exato momento é justamente o que eu sempre falo em praticamente todos os meus vídeos aqui, é ter paciência e ter uma estratégia para qualquer tipo de cenário. Se o Bitcoin fizer o fundo duplo e for lá buscar os 27 mil dólares e depois cair, a gente precisa de uma estratégia. Eu tenho uma posição em long que está rolando, está no lucro e vou fazer parciais no Bitcoin quando ele chegar próximo a esse ponto de resistência. Se ele voltar a cair, eu tenho capital liberado para estar comprando Bitcoin mais embaixo e também lucrando uma vez que eu fiz parciais aqui. Se o Bitcoin ele resolver cair, eu tenho shorts já preparados para estar fazendo esse movimento de baixa. Inclusive esses shorts eles foram abertos quando o Bitcoin estava aqui em cima. Então eu já fiz parcial, eu já desci o meu stop para um nível de lucro. Então mesmo se eu for estopado nesses shorts com essa alta do mercado, eu vou sair no lucro e vou continuar lucrando porque eu tenho o Ethereum Classic que eu comentei ontem em long e também comprei Bitcoin aqui. E se o Bitcoin ele resolver subir e ir embora, beleza, eu tenho o Ethereum Classic que está em long, eu tenho outras posições que eu também estou de olho para entrar em long, além de uma exposição no Bitcoin para estar fazendo parciais à medida que o preço sobe. Nesse caso, a gente vai confirmar o nosso fundo ascendente no semanal na região dos 25.800 dólares, fazendo topos e fundos ascendentes. Então, na próxima fundo ascendente a gente vai reentrar com dólar e na medida que o preço for subindo a gente vai vendendo. Então, é sempre pensar em várias possibilidades. Se o Bitcoin resolver cair muito, cara, beleza, eu compro e aí quando ele subir um pouquinho eu vendo e libero capital para comprar mais embaixo, caso ele aumente a probabilidade de pivô e cair. Você precisa pensar em todos os cenários para assim você estar montando uma estratégia e não ser surpreendido por qualquer eventual volatilidade que aconteça. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, segue a gente nas redes sociais e no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima terça-feira e valeu galera, tamo junto!